Fala, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Estamos aqui mais uma terça-feira para nosso estudo bíblico, né? Vamos ver aqui como é que está o som. Eu sempre tenho que fazer esse teste, porque às vezes a gente começa e, por alguma razão, a mesa de som dá um problema com o celular, não sei bem como é, mas enfim. Estamos aí começando o nosso estudo bíblico e já tem aí algumas pessoas aí online, já postando alguns comentários. Amados, Deus abençoe vocês. Eu só posso olhar no final, porque senão a gente interrompe o estudo bíblico, mas eu vejo de longe o celular, então vejo que o pessoal já está aí compartilhando, já está postando. Deus te abençoe, que o Senhor possa usar esses estudos, né? Minha oração sempre é que Ele possa usar a minha vida e a dos demais irmãos do Ministério Águios para ser uma bênção para a sua vida, certo? Então a gente tem essa política, a gente quer ensinar a palavra, nós oramos pelas pessoas, tiramos dúvidas também dentro da nossa possibilidade e estamos aí servindo ao Senhor. Gente, estamos estudando a parábola do semeador, uma parábola que Jesus falou, era uma espécie de parábola-chave para a compreensão de todas as demais parábolas, certo? Isso está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Eu vou abrir aqui para a gente ver o que é que a gente vai revisar. Muito bem, então, parábola do semeador. Jesus explicou aqui, quando os discípulos perguntaram a ele o sentido da parábola, Jesus disse aqui em Marcos 4,13, disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Então, Jesus mesmo, ele mostra que a parábola do semeador, ela é uma espécie de parábola-chave. A compreensão dela é essencial para entendermos as demais parábolas. O que é que as parábolas de Jesus, elas traziam para nós? O que é que Jesus ensinava com as parábolas? Jesus ensinava sobre o reino de Deus, gente. Jesus não veio ao mundo para trazer uma religião. Jesus veio ao mundo para trazer o reino de Deus. E ele fala isso mais à frente aqui mesmo em Marcos. Deixa eu achar aqui. No versículo 30, ele diz... Jesus falando, e dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Então, Jesus trazia parábolas, que são histórias do cotidiano, para ensinar ao povo sobre o reino de Deus. Então, Jesus não veio trazer uma religião, Jesus veio trazer um reino. E o que é um reino? Um reino é uma nação, é um lugar, é um país governado por um rei. Jesus não trouxe uma religião, mas ele trouxe uma nação. É por isso que a Bíblia diz que nós somos concidadãos dos santos. Eu acho que está lá em Efésios capítulo 2. Nós somos cidadãos de uma nova nação, de um reino espiritual, que no momento é um reino invisível, mas que haverá de se manifestar, e todos verão o reino de Deus, porque ele será desvendado, aberto para todos. Mas somente aqueles que se converteram a Jesus, que creram no Evangelho, herdarão este reino, o reino do Senhor, o reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele é invisível, nós não podemos vê-lo com os olhos naturais hoje, nesse momento. No entanto, ele é um reino real, é algo real, que pertence ao plano espiritual. E é por isso que Jesus usava parábolas para ensinar as pessoas. Os discípulos também pregavam acerca do reino de Deus, e nós estamos aqui pregando acerca desse reino, o reino de Deus. Como é que é esse reino? Lá em Romanos 14 diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, nós, como cidadãos desse reino, quando você se converte a Cristo, Jesus te dá um novo espírito, ele te dá um espírito que é nascido já no reino de Deus. É por isso que você é um cidadão do reino de Deus. E é necessário a gente compreender este reino de Deus, como é este reino de Deus.
E já que eu aceitei Jesus e me tornei uma nova criatura, como é esta nova criatura, né? Então essas realidades espirituais Jesus falava ao povo, ensinava por meio de parábolas. E os discípulos continuaram ensinando, nem sempre por parábolas, né? Se você vê as epístolas, as cartas lá do apóstolo Paulo, Tiago, eles não falam por parábolas, falam abertamente e diretamente sobre esse reino espiritual. Então, o porquê a parábola do semeador ela é tão importante? Porque ela traz princípios através dos quais o reino de Deus se manifesta na terra. Ok? Então, por que é que a parábola do semeador foi considerada aí, Jesus fala que ela é uma espécie de parábola fundamental? Porque a resposta é essa, certo? Porque a parábola do semeador, ela revela o princípio fundamental através do qual, desse princípio, o reino de Deus se manifesta na terra. Ok? Mais à frente aqui, depois da parábola do semeador, vou voltar um pouquinho, no versículo 26 aqui, estou em Marcos 4, Jesus fala do reino de Deus direto aqui, e ele no versículo 26 ele dizia, né, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mede-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então o próprio Jesus comparou o reino de Deus a uma semente que é lançada num solo. Semana passada a gente falou sobre a semente. Nós vimos que a semente é a palavra. O próprio Jesus explica isso aí quando ele vai ensinar sobre a explicação da parábola. No versículo 14, Jesus diz: o que semeia, semeia a palavra. Nós vimos que palavra aqui no original grego é logos, que quer dizer o sentido, o significado. Não é palavra genericamente, mas a palavra que traz um conhecimento. Jesus é chamado na Bíblia de logos, de palavra. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era a palavra, ou algumas traduções traduzem como verbo, mas no original é logos, ou logos, porque é masculino. Então Jesus, ele é a própria palavra de Deus que se torna um homem, se torna um ser humano para ministrar aos seres humanos. Então o termo logos não quer dizer apenas palavra, mas sim um ensino, uma palavra que traz um conhecimento. E nós vimos que a tentação do homem foi exatamente para que o homem pudesse obter conhecimento, né? Satanás tentou Eva e Adão para obterem conhecimento de forma rápida, de forma assim até separada de Deus, né? A árvore era uma árvore de conhecimento. Então, amados, nós vemos que desde o começo Deus colocou no nosso coração um desejo por conhecimento, por sabedoria, e esse conhecimento e essa sabedoria são ministrados a nós através de palavras. O mundo tem a sua palavra, assim como Deus tem a sua palavra. Nós, quando ouvimos, meditamos na palavra de Deus, nós estamos colocando no nosso coração a boa semente. Mas o mundo possui a má semente. Lá no Salmo 1 é chamado de conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios. E o mundo está aí ministrando. Hoje nós estamos aí na era da informação, através da TV, TVs abertas, TVs fechadas, internet, aí tem as redes sociais. Nós temos também as amizades que tentam nos comunicar verdades. Eu mesmo lá no meu trabalho, a gente nem tem muito tempo para conversar, porque a gente trabalha muito, mas eu vejo as pessoas às vezes vindo trazer ensinamentos sobre a vida, sobre casamento, sobre trabalho, sobre tudo, e muitos desses ensinamentos, eles não são verdadeiros, porque não são baseados na palavra de Deus. Claro, a gente conversa e tenta ministrar também a boa semente
na vida de outras pessoas. Mas nós estamos hoje cercados, bombardeados de todo tipo de informação, de todo tipo de conhecimento. Até minha esposa, né, Oriana, estava pregando e ela estava falando sobre o reino de Deus e ela até lançou uma crítica, né, ela alertou a igreja, né, vamos chamar assim, para o fato de que muitas vezes nós recebemos muito conhecimento e a gente já vai repassando, né, repassando conhecimento. Às vezes recebe um vídeo pelo WhatsApp, às vezes uma informação, não sabe nem se é verdade, mas imediatamente já repassa. E eu vejo, é incrível, né? A gente tinha os grupos lá da igreja, as pessoas repassavam, tem a tendência de repassar coisas ruins, coisas negativas, né? Assassinaram, estão roubando aqui, e a gente tem a tendência de repassar isso logo, e a gente está lançando sementes, né? Lançando sementes de medo, lançando sementes de dúvida. E isso é sério, gente. Nós somos chamados por Deus para lançar sementes da palavra de Deus. Nós somos chamados para lançar boa semente. Nós precisamos também ser semeadores das boas novas, do evangelho, de que Cristo veio para morrer em nosso lugar e nos salvar da perdição. De que Deus nos ama com um amor tremendo que foi capaz de dar o seu único filho para que todo aquele que nele crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isto é o Evangelho, são boas novas, de que Deus reconciliou a humanidade consigo mesmo através de Jesus Cristo, e pregando o reino de Deus, que é este reino eterno e invisível. Então, amados, mais uma vez eu quero lembrar que esse estudo sobre a parábola do semeador, nós já tínhamos, o Ministério Águia já tinha um texto, eu vou colocar na descrição do vídeo, lá da irmã Bruna, o blog dela, que é Divulgue a Palavra, que é o bruna.agios.org, tem uma lupazinha, eu até coloquei na versão editada do vídeo, está lá no YouTube, eu coloquei um videozinho mostrando como você pesquisar no blog dela, se você quiser ir lá agora, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, certo? O endereço desse estudo. Muito bem, estudamos a palavra, aliás, estudamos a semente na parábola do semeador. A semente quer dizer a palavra. Se você não viu, aconselho você a ver esse vídeo, é muito bom, né, da semana passada. E hoje nós vamos estudar o coração. Isso tudo é uma preparação para a gente poder entrar nos tipos de solo. E eu vou já começar aqui no versículo 15, estamos em Marcos 4, versículo 15, que diz assim: e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então, queridos, na parábola do semeador, a semente está ali representando palavras que transmitem ensinamentos, conhecimento. E o solo que recebe esta semente, Jesus explica que ele está ali representando o nosso coração. Queridos, o coração humano funciona como funciona um solo, uma terra que recebe sementes. Primeiro eu quero definir o que é coração. Não está falando aqui o coração físico, claro, não é esse coração que está aí bombeando sangue para o seu corpo, mas está falando do coração, aquele homem interior, certo? Eu tenho até um vídeo, um estudo sobre o coração, que eu ensinei quando eu dei aquele assunto espiritual e corpo, que eu falei do coração. Então, o nosso coração é o nosso homem interior. O nosso coração, ele recebe conhecimento, ele pode receber informações a partir do nosso corpo, certo? Vamos ver, a partir do corpo, da alma e do espírito. Então, o nosso coração pode receber informações a partir do nosso corpo. Quando você, vai caminhando na rua e de repente alguém fala alguma coisa com você, ou grita, e você ouve, né? Então, através da sua audição, você está recebendo informações. Quando você está conversando com a pessoa e a pessoa
compartilha algo, você também compartilha, mas a pessoa está compartilhando, você ouve aquilo ali, está vendo a pessoa, você está recebendo conhecimento, palavras estão sendo semeadas no seu coração. Então, através do nosso corpo, né, a gente também usa o intelecto, claro, para entender essas palavras, nós lançamos, né, recebemos informações no nosso coração. Quando a gente para assistir um vídeo, um filme, seja na internet, seja na TV, no cinema, a gente para ali, a gente também está ouvindo palavras, informações, conhecimentos, imagens, né, sons, sensações, e tudo isso está sendo transmitido para nós, e o nosso coração estará recebendo sementes. E olha só o interessante. E aí eu vou para aquela outra parábola que Jesus falou um pouquinho depois, aqui, quando ele disse que o reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra. Eu quero que você veja aí o versículo 28. Marcos 4, 28, diz assim: porque a terra por si mesma frutifica. Esse termo que foi traduzido como por si mesma é uma palavra grega chamada automatos. A nossa palavra portuguesa automático vem da palavra grega automatos, que quer dizer algo que se move por si só, sozinho. Né? Um carro automático é aquele carro que você não precisa passar marcha. Automaticamente, sozinho, o carro vai trocando de marcha, certo? Então, a terra, irmãos, a terra, meus queridos, você não tem muito o que fazer com relação a... Você não tem como forçar a terra a produzir. A terra, né? O solo. Quando você cava, né? Aqui no Nordeste a gente chama de cova, né? Para lançar sementes. Você faz a cova, né? Lança a semente lá e fecha. E ali você vai regar, você vai talvez colocar um adubo. Mas você não tem como fazer a terra produzir ou não. A terra vai proporcionar um ambiente que a semente vai desenvolver. Não é isso? Você abre a terra, coloca a semente dentro dela e a terra vai fazer o seu trabalho. Jesus disse que a terra por si mesma, ou seja, automaticamente a terra vai produzir aquela planta do mesmo tipo de semente que foi lançada na terra. E Jesus ensinou que o coração humano, ele funciona como a terra, porque o homem é feito de terra, na verdade, né? Então nós seguimos alguns princípios que a própria terra segue. Ok, gente? Então, se o seu coração funciona como um solo, e ele vai frutificar, vai gerar coisas. Se a palavra funciona como semente, então isso significa que o seu coração automaticamente irá produzir daquelas sementes de informação que foram plantadas nele. Quero que você aprenda mais isso é muito importante, certo? O seu coração irá produzir do mesmo tipo de semente que foi lançado nele. Ok? Isso você não tem como impedir. Eu vou dar um exemplo mais prático, que eu já falei outras vezes aqui, as pessoas acho que acham que eu sou chato, né? Tanto repetir, né? Mas se as suas companhias, as pessoas com quem você anda estão o tempo todo, sei lá, vamos supor que você se converteu a Jesus, tornou um cristão, mas você era amigo de pessoas que bebiam muito, né? Vamos supor isso. Vou criar aqui essa imagem. Então você era viciado em bebida, vivia na farra e na bebedeira, e aí você aceita Jesus, mas você não quer largar os seus amigos, né? As amizades que você fez aí nos bares da vida. E você continua andando com eles, vai com eles, e eles vão insistindo com você, vamos beber que isso é bom, esse negócio de ser crente é coisa de
de trouxa, e aquela semente bombardeando você o tempo todo. O que é que seu coração vai produzir, gente? Ele vai produzir desejos, né, vontades de voltar a beber, certo? Isso vale para qualquer outro ambiente e vale também para os programas que você assiste. Imagina alguém que era viciado em prostituição, em pornografia. Aí ele se converte a Cristo, mas continua assistindo pornografia ou coisas eróticas. Ele está recebendo no seu coração sementes de prostituição que vão produzir o quê? Desejos, pensamentos. Isso é automático. É automático. Você não tem como impedir. O que você pode fazer é cortar a semeadura maligna, né? Como é que funciona com a semente, e depois eu vou fazer a comparação e mostrar como é que funciona conosco, certo? Para você lançar uma semente na terra, você geralmente abre a cova, né, que eu te falei, lança a semente na profundidade correta e ali deixa ali guardado, certo? E como é que funciona isso? Quando é que esta semente entra e penetra no meu coração, certo? Como é isso? Como é que funciona? A semente irá penetrar no seu coração, a semente do conhecimento das palavras que estão sendo ministradas, quando você parar e der ouvidos, certo? Quando você para e dá ouvidos, quando você intencionalmente você ouve ou vê, você está abrindo o seu coração, como se fosse uma cova na terra, certo? Para que aquela semente penetre o seu coração. E o seu coração, de forma automática, irá produzir desejos, pensamentos, ideias, de acordo com a semente que foi lançada. Ok, amados? Então, veja como é sério esta questão. Séria, né? Esta questão. Nós não temos como impedir o coração de frutificar de acordo com a semente que é lançada nele. Nós temos condições, sim, de escolher qual semente nós vamos permitir no nosso coração. Estão entendendo, amados? Então, por causa da seriedade disso, eu vou contar até um rápido testemunho aqui, porque eu me empolgo e vou falando, acabo falando muito. Quando eu era adolescente, eu acho que tinha uns 14, 15 anos, eu estava prestes ali a concluir o antigo segundo grau, que hoje é o ensino médio, e eu fazer o vestibular, que hoje é o Enem, né? Na época era o vestibular. E eu não tinha a menor ideia de que curso eu ia fazer na faculdade. E conversando com um tio meu, que trabalha lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele perguntou qual era a área que eu gostava mais. Eu disse, eu me identifico muito com a área tecnológica, mas não tenho a menor ideia, não sei que curso vou fazer. Fiz um teste vocacional, deu agronomia ou algo voltado ao campo, porque eu tinha morado no interior e gostava dessa parte do interior, de plantar, de animais, essas coisas. E meu tio, ele disse algo, ele lançou uma semente no meu coração e eu dei ouvidos, né? Ele disse, se você vai fazer algum curso da área tecnológica, faça engenharia civil, porque é o melhor curso da área tecnológica, e falou várias coisas sobre engenharia civil. E aquilo ali eu abri o meu coração, eu ouvi o que ele falou, pensei, fui ler, né, alimentei aquela semente, vamos dizer assim, né, coloquei mais semente no meu coração, fui ler aquilo ali sobre o curso de engenharia civil e decidi fazer vestibular para engenharia civil. Graças a Deus passei, isso foi no ano de 1990, e fiz, depois desisti, e foi, enfim, uma longa história que eu não vou contar aqui, mas o fato é que eu passei 11 anos naquela faculdade de engenharia civil. Depois terminei em 2001 e exerci a profissão de engenheiro civil até o ano 2005. E depois eu parei, né, por outras questões que eu não vou entrar aqui, mas o fato é que
esta semente, este conhecimento, essa informação que meu tio passou, ela, vamos dizer assim, influenciou a minha vida e foram simplesmente 15, 16 anos voltados para a engenharia por causa de uma semente de conhecimento, alguma informação que foi lançada por uma pessoa. Então observe, eu quero que você veja isso aqui lá em Provérbios capítulo 4. Isso eu estou falando, queridos, é algo que não tem nada a ver nem com a Bíblia. Você pode até... Provérbios 4, 23. Veja que as sementes, né, o conhecimento, a informação que são lançados no seu coração, eles vão, se permanecerem no seu coração, se encontrarem um solo fértil, vão gerar em você atitudes e isso vai afetar toda a sua vida. Provérbios 4, 23 alerta. Olha só o que diz aqui. Isso é muito sério, gente. Olha só. Sobretudo o que se deve guardar. Adivinha aí aquilo que nós precisamos guardar, proteger acima de tudo. Olha aqui. Sobretudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. Então, amados, eu fui pesquisar o que significa as saídas da vida. Por que que a palavra de Deus nos orienta, acima de qualquer coisa, guardar o nosso coração? Muitos de nós nos esforçamos para guardar a nossa casa. É importante. Aqui mesmo eu moro em casa e a gente tem que guardar a nossa casa porque há uma violência muito grande, tentativas de assalto, né? Enfim, estamos vivendo momentos bem difíceis aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte, muita violência. Então a gente tem que guardar nossa casa. E você investe dinheiro, você investe tempo, você se preocupa em guardar a sua casa. Seu dinheiro mesmo, que eu falei, você procura guardar no banco, que é para não ser roubado. Seu celular, você guarda, você se esforça, às vezes faz seguro para proteger o seu celular. Mas a maioria de nós, queridos, não faz o mesmo esforço, não dedica a mesma energia para guardar o nosso coração. Né? Quando a gente vê vídeos, áudios, companhias e tudo que estão lançando sementes malignas no nosso coração, nós não temos o mesmo cuidado, não atendemos o que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz? Sobretudo, acima de tudo, em primeiro lugar, precisamos nos esforçar para guardar o nosso coração. E a palavra de Deus explica, queridos, por que é que a gente precisa guardar acima de tudo o nosso coração. Porque dele, do coração, procedem as saídas da vida. E no original é saída mesmo, como se fosse saída, as estradas de onde as pessoas saem das cidades. Né? A sua vida sai a partir do seu coração. 16 anos eu me dediquei à engenharia civil. Por quê? Porque um conhecimento foi lançado no meu coração, uma semente foi plantada pelo meu tio. E aquela semente encontrou no meu coração, se desenvolveu, me levou a fazer um vestibular para engenharia civil. Eu trabalhei como engenheiro civil. Gente, foram anos da minha vida por causa de uma semente. Quantas pessoas hoje não têm sofrido em seus casamentos porque aprenderam, receberam palavras, informações, receberam conhecimento errado e casaram sem saber o que era aquilo. Não entendiam, não haviam recebido a palavra de Deus, a boa semente, para entender o que é um casamento. Gente, muita gente sofre. Eu digo a você algo terrível. Como pastor, eu diria que 90%, eu vou jogar um número aqui, mas não é exato, tá bom? Não seja cri-cri com relação a esse número.
Mas como pastor, eu diria que talvez 80%, né, vamos ser bonzinhos aqui, 80%, 90% dos problemas que as pessoas me compartilhavam e pediam oração, era, principalmente de casados, né, pessoas casadas, eram problemas no casamento. Na área profissional, né, eu até achei engraçado o irmão que estava compartilhando, que ele disse que mentia muito, e quando se converteu ao Senhor, pediu para Deus tirar, Senhor, pode tirar de mim tudo que eu ganhei com a mentira. E ele disse que ficou sem nada, né? Perdeu tudo. Você vê. Então, gente, do nosso coração procedem as saídas da vida, as nossas decisões virão do nosso coração, né? Os nossos pecados, né, virão do nosso coração. Amados, é muito importante a gente entender o que a palavra de Deus diz e guardar, proteger o nosso coração, não dando ouvidos. Né? Na aula passada eu falei que a palavra de Deus tem essa advertência, né? Nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, nós não podemos dar ouvidos. Eu não posso impedir meu coração de produzir o que foi semeado nele. Não posso, porque isso é automático. Agora, eu posso guardar o meu coração para que eu não fique dando ouvidos, recebendo sementes malignas, doutrinas de demônios que são ensinadas na TV. Eu não quero dizer o nome de um programa, mas eu não assisto TV aberta, eu já disse isso aqui e repito, e não assisto TV aberta, não assisto nem TV fechada às vezes. Eu seleciono muito bem o que é que vai entrar no meu coração. E cada vez estou mais criterioso, porque eu sei que meu coração vai produzir aquilo que for semeado nele. Mas infelizmente, às vezes, você está almoçando, né? Eu estou até evitando almoçar perto da TV, porque eu almoço no restaurante, lá no meu trabalho, e está passando sempre noticiários e programas. E é incrível, tem os programas de TV que parecem super inocentes, programas que são colocados exatamente na hora que as pessoas estão na frente da TV, em restaurantes, em casa, na hora do almoço. E é assim, ensina doutrina de demônio. Né? Tem um programa aí que eu não vou dizer o nome, mas na verdade isso vale para todos, né? Mas passa mesmo no horário nobre, na hora do almoço, que fala sobre religião, fala sobre casamento, fala sobre vida após a morte, fala sobre homossexualidade, heterossexualidade, etc. E eu já vi mentiras, aliás, é terrível, eu não tenho nem palavras para descrever. E as pessoas estão lá assistindo aquilo ali, dando ouvidos àquelas mentiras, né? E a Bíblia mostra isso claramente lá eu acho que é 1 Timóteo, deixa eu ver aqui, 1 Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, está falando de crentes aqui, cristãos, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, a pessoa pensa que doutrina de demônio vai aparecer um espírito terrível lá com um chifre, um rabo, e vai começar a falar para ela. Não é assim não, gente. Olha só no versículo 2, ó. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. As doutrinas de demônios, elas vêm através de homens mesmo, homens seres humanos, homens e mulheres. São hipócritas, eles ensinam coisas que eles sabem não ser verdadeiras. Mas a mente, a consciência deles já está cauterizada, ou seja, a consciência acusa a pessoa quando ela faz algo errado. Só que se ela continuar insistindo e praticando e ensinando que aquilo está certo, a consciência dela fica insensível, se torna insensível. Isso é o que significa cauterizar. O coração dele, a parte da consciência, se torna insensível. E através de homens e mulheres hipócritas, e eu alerto aqui as pessoas que vêm assistir esse vídeo, cuidado com os famosos. Hoje em dia,
os famosos é que ditam as coisas, né? A mídia está aí, os cantores famosos, atores famosos, né? E a gente está aqui, a gente está ministrando através da internet, mas sabemos que na internet existe todo tipo de ensinamentos que são feitos, né? Então, cuidado com os famosos. Eu, infelizmente, vejo, às vezes até no meio cristão, só porque a pessoa é famosa, ela diz coisas e milhares seguem o que aquelas pessoas dizem. Queridos, não siga o que as pessoas dizem, siga o que a palavra de Deus diz. Eu digo a você, examine o que eu estou dizendo. Não siga cegamente o que eu estou dizendo. Examine a palavra, veja se realmente é assim. Faça como os judeus de Bereia, faça como os bereianos. Está lá no livro de Atos, né? Eles examinaram o que é que Paulo estava dizendo. Então examine o que eu estou falando, veja se realmente é assim, veja o que está escrito. Selecione a semente que entra no seu coração. Né? Jesus falou que do coração procedem os maus pensamentos, os adultérios, os homicídios procedem do coração. A ideia é plantada, depois ela, né, por demônios, a má semente é plantada por demônios, através de homens hipócritas, e esta semente se desenvolve e provoca a ideia, né? Vem os pensamentos, vem as ideias para o homicídio, para matar as pessoas. E aí a pessoa vai e age. Mas antes veio uma semente que foi lançada, né, por alguém no coração daquela pessoa. Veja como é sério, Jesus explicou isso. Imagine a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá para a Segunda Guerra Mundial, a gente está quase acabando aqui no nosso tempo. 70 milhões de mortos, 6 milhões só de judeus, assassinatos de famílias inteiras, homens, mulheres, crianças, idosos, etc. 70 milhões de mortos. Essa semente foi lançada, né? Imagine aí o grande responsável por isso, Adolf Hitler, um homem que recebeu ensinamentos vindos de certas ideias que vieram do passado e desenvolveu essas ideias, e no coração dele surgiu a morte primeiro, né? Aquilo que o plano diabólico que ele pôs em ação surgiu antes no coração, graças às sementes que foram lançadas. 70 milhões de mortos, o resultado de uma semeadura. Então, a semente do mundo, né, a semente que os demônios ensinam, tem capacidade, tem efetivamente destruído famílias, tem destruído a vida de pessoas, tem destruído muitas igrejas, sementes de discórdia, tem destruído a vida de cristãos, tem trazido doença para as pessoas. Porque veja o que a Bíblia diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. A cura que Deus dá vem através da semente da palavra de Deus. E as doenças vieram através de sementes diabólicas que foram lançadas no coração do homem. É por isso, queridos, que eu advirto a vocês, né? Eu alerto vocês: guarde o seu coração acima de tudo. E nós vamos entender mais à frente, quando nós formos estudar sobre o solo espinhoso, sobre os demais solos. Na verdade, todo solo é um tipo de coração, né? Nós vamos ver os efeitos das sementes negativas, sementes do mundo, o que é que eles provocam num coração que deveria ser um coração fértil, que é o solo, a semente que caiu nos espinhos, certo? É um solo fértil, mas não consegue produzir. Sementes são, né, a fonte de tudo, e o coração é, vamos dizer assim, o ambiente que aquela semente vai desenvolver. Ok, amados? Então, o nosso coração, né, é o solo, a palavra é a semente. E estes dois elementos são os dois elementos principais da parábola do semeador. É por isso que a gente dedicou bastante tempo a eles, né? Eu sou um pouco repetitivo, reconheço isso, porque algo que eu aprendi é necessário a gente meditar na palavra.
E meditar, que significa ponderar, pensar, considerar essa palavra. Então, eu vou devagar, vou repetindo, falo de um jeito, falo de outro, para que você possa compreender, para que você possa pensar, para que essa palavra fique na sua mente, para que ela martele no seu coração e permaneça no seu coração como uma semente precisa permanecer no solo. Ok, amados? Então, nossa segunda aula sobre a parábola do semeador. Na aula passada vimos a importância da parábola, hoje falei também sobre essa importância. Vimos que a semente representa a palavra, palavras que ensinam, palavras que transmitem informações, conhecimento, e que o nosso coração funciona como um solo que recebe a semente e irá produzir uma planta, né? O solo produz a planta de acordo com a semente que foi lançada. O nosso coração irá produzir pensamentos, palavras e atitudes também de acordo com a semente que foi lançada nele. E esse processo, nós vimos, é automático, né? Não existe crente forte que seja super forte a ponto de ficar olhando um filme erótico e aquilo nada vai acontecer. Se você para ouvir, se você para dar ouvidos, para absorver, para ver, vai acontecer a semeadura e vai haver a produção, sim. Ok? Vou encerrar aqui com o Salmo 101, versículo 3, que diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, evite. Faça esse esforço, peça a Deus força, tome a atitude, né, e de selecionar a semente que vai para o seu coração. Que a graça do nosso Deus, o nosso Pai, nosso Senhor, seja com a tua vida, queridos, e medite nessa palavra. Temos o texto aí, que eu espero será para a sua edificação. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.